A graça e a paz, meus queridos irmãos. Aqui é o Daniel, aqui da Igreja Home Kikugawa, né? Estamos aí dando continuidade à Escola Bíblica Dominical através dessas aulas via internet, né? Pelo momento que estamos passando aqui, não estamos ainda na condição de nos reunirmos, né? Mas logo mais estaremos novamente cultuando ao nosso Deus ali junto, né? A Igreja de Kikugawa. Bem, a lição número 5 hoje, e ela fala sobre a inconstância da multidão, né? O tema que ela traz é sobre a multidão e fala sobre o entusiasmo e a inconstância, né, das multidões, algo assim que continua nos nossos dias, né, na atualidade. Gostaria que os irmãos estivessem abrindo a palavra do Senhor, né? Em Marcos, a partir do capítulo 11. Acredito que os irmãos já tenham lido, já tenham feito aí o seu devocional diário. Então, assim, eu não vou ler o texto completo, né? Eu separei alguns versículos, os versículos que seria usado como base, né? Que são usados como base. Então eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo a Bíblia em Marcos, né, para a gente dar início à nossa aula, né? Amém? Diz aqui a partir do versículo 7, né? Marcos 11, 7, diz assim, a minha Bíblia é NVI, né? Para facilitar um maior entendimento, né? Então está escrito assim: trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho. Outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. No capítulo 15 de Marcos também, que é usado, nós lemos a partir do versículo 6, eu separei o versículo 6 até o versículo 15, tá? Marcos 15, versículo 6 até o 15. Por ocasião da festa era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou, pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o! Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Amém? Nós vemos aí dois textos, né? Dois textos falando a entrada de Jesus em Jerusalém e logo depois de uma semana nós vemos aí Jesus na situação de prisioneiro de Pilatos, prisioneiro de Roma, né? E o versículo-chave que ele separou, que o autor separou, ele fala sobre Zacarias, né? Capítulo 9, versículo 9, que fala: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde montado em jumento, numa jumentinha, cria de jumento, né? Então, num jumentinho, cria de jumenta, né? Então, aí esse texto aí de Zacarias que seria 590 anos mais ou menos antes de Jesus, né? Zacarias escreveu. Nós falamos na aula passada, na primeira aula de abertura, nós falamos um pouco aí sobre as profecias bíblicas, né? Que se cumpriram em Cristo. Essa é mais uma profecia aí que se cumpre em Cristo, tá? O alvo da lição você vai atentar para o perigo da manipulação, de ser manipulado nas suas ideias e nas suas crenças, né? Então vamos tentar aqui minimizar, né,
a lição, né? Porque nosso tempo assim é pouco e assim é bastante coisa, tem bastante informação, né? Amém? Vamos orar um pouquinho para nos preparar nosso espírito, né? Nossos ânimos para que o Senhor venha falar conosco. Amém? Pai, queremos te agradecer por esse momento que o Senhor tem preparado, Senhor Deus. Esse momento, assim, muito importante, Senhor Deus, de ouvirmos a Tua voz, Senhor Deus, de lermos a Tua palavra. Espírito Santo do Senhor, Pai, ilumina nossa mente, nosso coração. Limpe, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que não é do Senhor, ó Pai. Que possamos estar focados, Senhor Deus, em aprender mais da Tua palavra. Amém. Então, meus irmãos, nós vemos aqui a inconstância da multidão. Nós vemos que Jesus, no domingo de Ramos, ele entra na cidade de Jerusalém e ali ele é saudado, né, ovacionado. Eles começam a chamar Jesus Hosana, Hosana, né, salva no Senhor, né, mais ou menos isso que quer falar. Então, e aí eles começam ali falar, né, exaltar Jesus. E então, depois de uma semana, né, na quinta-feira Jesus é preso e na sexta-feira essa mesma multidão que estava ali ovacionando Jesus, né, saudando Jesus, alegre com Jesus, colocando as suas roupas ali em cima do jumento, colocando as suas roupas, as suas vestes para Jesus pisar, cortando aquelas ramos, né, para colocar de palmeiras, né, para colocar ali para Jesus pisar, para entrar naquela cidade. Mas depois de uma semana nós vemos ali as pessoas com uma ideia totalmente contrária, né? As pessoas com ação totalmente contrária daquilo que aconteceu no domingo, certo? Então nós vemos assim a questão da inconstância da multidão, né? E no primeiro tópico aqui ele fala um espetáculo estranho, né? O espetáculo estranho, talvez ele se refira, né, ao fato de Jesus, né, como um Deus, né, Jesus como sendo ali um profeta, né, na situação de profeta naquele lugar, com várias pessoas ali ovacionando ele, várias pessoas exaltando, né, a figura dele, os feitos, né, talvez a fama de Jesus tenha se espalhado por aquele lugar. E então, de repente, ali ele fala que é um espetáculo estranho, né? Sobre a questão de Jesus ir ali, mandar os seus discípulos pregar aquele jumentinho, né? E Jesus entrar na cidade com aquele animal. A figura do jumento, né? Eu, como sou nordestino, né? A gente desde pequeno lá tem várias lendas, né? Sobre a questão do jumento, né? Inclusive tem um jumento lá que ele tem, por exemplo, um desenho nas costas como se fosse uma cruz, né? Então ele é tido ali como a gente perguntava muitas vezes as crianças, avô, meu pai, como que surgiu essa cruz, né? Por que tem essa cruz nas costas do jumento? E aí o pessoal conta a história, né, que Jesus quando era criança andava de jumento e que Jesus ali quando foi carregar a cruz, o jumento pensou, né? O jumento pensou e queria, na verdade, carregar aquela cruz de Jesus, mas não permitiram que o jumento carregasse aquela cruz, né? O animalzinho. E aí então ele ficou ali muito chateado, né? Então depois que Jesus é crucificado e tal, aí então Jesus faz com que todos os jumentos nasçam com a cruz nas costas, porque já que o jumento não carregou a cruz de Jesus, ele ia nascer agora com aquela cruz nas costas, né? Então o jumento assim no Nordeste ele é usado para muitos fins, para muitas coisas, né? Assim, um animal bem útil para a região, né? Hoje nem tanto por causa do veículo, por causa da moto, né? Mas naquela época era bem utilizado. Na época de Jesus também era um animal, mas é um animal que representa muita passividade, né? Assim, a questão pacífica, na verdade, não passividade em termos de ser passivo, né? Mas na questão de ser um animal pacífico. Eu acredito que as pessoas imaginavam que o rei ali dos judeus, né, ele entraria, um descendente de Davi, ele entraria ali com um cavalo, né, que era praticamente ali um animal de guerra, né, entraria armado, com armadura, convidasse as pessoas então para arregimentasse as pessoas para lutarem, para batalhar contra
ao império, né, contra o império de César naquele lugar, e libertaria o povo por vias, por vias violentas, né, em termos de guerra e tal. Mas Jesus ele demonstra isso na questão ali de Pedro, né? Ali o pastor Gustavo falou sobre Pedro semana passada. Falou ali a questão, por exemplo, de Jesus quando foi preso ali no Getsemane, né? E Pedro ali corta a orelha do soldado. Jesus ele deixa bem em evidência que se ele quisesse ele poderia ali mandar uma miríade de anjos para libertar ele, né? Então nós vemos ali que Jesus ele talvez, né, escolheu esse animal para mostrar que ele era a missão dele era uma missão de paz, uma missão pacífica, e o tipo de libertação que Jesus iria fazer sobre o povo era uma libertação espiritual, não era uma libertação nos termos políticos, né, como a gente está acostumado a ver por aí as promessas, né. Então nós vemos talvez esse espetáculo estranho ao qual ele se refira, diz respeito a isso, né? Não era a multidão, não estava esperando esse tipo de comportamento do Messias, né? A mesma multidão que aqui está enfatizando depois que a mesma multidão que ovacionava Jesus, que estava aclamando Cristo, né? No domingo ela estava ali falando crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas nós vemos que Jesus estava acostumado, Jesus sabia com quem estava lidando, até mesmo porque Jesus é Deus, Jesus é onisciente, onipresente, onipotente. Nós vemos lá em João, né, em 2, capítulo, não está na lição, mas eu gosto desse texto também. João, capítulo 2, 23 e 25, né? Jesus falando ali que ele sabia que forma aquele povo pensava, né? Então Jesus não se deixava se iludir, vamos dizer, com essa fama, a questão de as pessoas colocarem ele, né, num patamar elevado, assim, em termos de endeusamento, né? Não, assim como muitos líderes, né, são colocados na questão de ser, sabe, privilegiado, se sentia esse benefício e se justificar. Mas Jesus sabia que da missão dele, né? Ele não se contaminava, né, com essas visões, ele não se contaminava com essas falas, né? Então, aí você que é líder, né, não se deixe se contaminar, né, quando as pessoas baterem nas suas costas, quando as pessoas te elogiarem. É legal, né? Legal quando a pessoa fala, ô irmão, você é uma bênção, né? Ou então você é um profissional, tá fazendo ali algum serviço, a pessoa fala, nossa, que legal. Mas não surpreenda-se com isso não, porque as pessoas mudam muito rápido de opinião, né? Mudam muito rápido de opinião, então a gente não deve focar muito nisso, a gente deve focar na nossa missão realmente. Mais pra frente a gente falará um pouco mais sobre isso, tá? Então a inconstância é uma tendência, já no tópico 2 aqui, ele fala que a inconstância é uma tendência comum das pessoas, né? Aí ele dá o exemplo dá 3 exemplos aqui, dá o exemplo de Moisés, dá o exemplo de Josué e também dá o exemplo de Elias, né? De Moisés a gente sabe que é aquele exemplo lá do bezerro de ouro, né? Moisés estava demorando para voltar, estava 40 dias e 40 noites, o pessoal estava ali embaixo, ali no monte, e de repente as pessoas começaram a se sentir, mas Moisés, o que aconteceu com ele? Por que está demorando tanto, né? Então Arão ali tinha uma liderança fraca, né? Arão era um líder de certa forma maleável, muito fraco, né? Diferente de Moisés, que já era mais enérgico, né? Então ele é muito permissivo, Arão. Então Arão, ele de repente ele cede ali a pressão da multidão. Você que é líder, você cuidado também em relação a isso, a você não ceder à pressão dos seus liderados, né? Muitas vezes o líder, né, ele cede à pressão, vamos colocar isso aqui fica legal, isso aqui tá bom, mas você tá, como líder, você tá aí memorizando, você tá mentalizando realmente se isso é bíblico ou não, né? O que você acha? Agradar a multidão ou você agradar a Jesus? Então você fica esperto, né? E Arão, ele foi maleável, né? Moisés ficou 40 dias ali e 40 noites, recebeu toda a orientação ali sobre o tabernáculo, recebeu a orientação ali sobre a tribo de Levi, né? O que deveria fazer.
E depois quando ele desce, tá ali aquele povo adorando o bezerro de ouro, né? Todo mundo sem as vestes, né? Aquela algazarra toda. Meu Deus, para um líder, imagina você deixar a tua igreja 40 dias, irmão. Aí o pastor Vitor, né? Pastor Vitor e pastor Gustavo e outros pastores e outros líderes, né? Meu Deus, que terrível, né? Você instruir o povo e de repente você ficar 40 dias longe da tua igreja, quando você voltar, tá tudo de forma contrária do que você deixou, não para bem, né? Mas para mal. Que horrível, né? Muitas vezes alguns falam assim que o verdadeiro líder é aquele que a igreja não sente falta, né? O líder que a igreja não sente falta, aquele líder que some, né? Que fica um ano fora, mas bem pelo contrário, né? A igreja ela não diminui a sua militância, na verdade, né? A igreja ela quando o pastor volta, ele fica até, né, enciumado, entristecido, falando assim: nossa, mas como que minha igreja mudou, como cresceu, né? Como os ministérios aumentaram. Fiquei um ano fora e a igreja, vamos dizer assim, prosperou mais na minha presença, né? Sem a minha presença. Então a igreja ela se conhece realmente pela ausência do líder, né? Uma igreja séria e não pela presença constante do líder, né? Então isso aí é uma coisa a gente a se pensar. Então Moisés ficou 40 dias ali e quando ele volta a igreja, né, vamos dizer assim, né, as pessoas que ele estava liderando estavam totalmente fora da presença de Deus, totalmente adorando outras coisas. Bem, então a gente tem o exemplo aqui de Moisés, né? Das pessoas. Depois no tópico 3, o entusiasmo geralmente é enganoso, né? As pessoas têm muito entusiasmo, mas na verdade o entusiasmo ele pode te levar até um determinado ponto, né? Mas vai chegar uma hora que só o entusiasmo ele não vai fazer com que você vença as dificuldades e vença as batalhas, né? Entusiasmar as pessoas com promessas de vitória, um líder carismático, uma ideologia empolgante, uma filosofia sedutora, uma utopia revolucionária. Entretanto, muitas dessas fontes de entusiasmo podem ser traiçoeiras, né? Verdadeiros enganos do diabo. Então ele fala aqui a questão de você ser entusiasmado, né? E geralmente os líderes entusiasmam muitas pessoas por aquilo que elas gostariam realmente de receber, né? Mas muitas vezes esses entusiasmos têm levado as pessoas para longe de Jesus, né? Entusiasmo com os heróis do passado, entusiasmo para expor o mal, né? E aí depois tem um desafio para nós hoje. Saber o que é errado e gostar de ver o mal exposto não são suficientes para garantir que nós mesmos não faremos parte do mesmo mal, né? Então muitas vezes você expor o pecado de algumas pessoas ou você usar, por exemplo, o que ele quer falar aqui, né? Você expor o mal das pessoas, porque geralmente é assim. Quando você se coloca na posição de que você está certo, todas as demais pessoas estão erradas, então você se justifica, certo? Então, tipo assim, quando um grupo, por exemplo, se coloca como sendo o detentor total da verdade, então você termina colocando o outro grupo que é oposto a você como totalmente sendo mal, né? Então, é assim. Então, quando, por exemplo, então ele quer falar assim, isso não nos impede quando você coloca as outras pessoas na posição, por exemplo, de estarem todas erradas, de você também não errar, né? De você não cometer erros, né? Então você tenha muito cuidado, porque geralmente quem se justifica como sendo apenas o que é correto, não impede de você mais na frente cometer os mesmos erros, né? Daquelas pessoas que você está julgando, né? Então a gente tem que ter cuidado, né, com esse tipo de atitude, com esse tipo de julgamento. A gente tem que ter sempre, não ser só empolgado, não ter só essa empolgação que ele está falando, né? Mas nós temos que reter tudo, nós temos que, né, ter um equilíbrio do que a gente está falando, certo? Isso não quer dizer que você não vai pregar o verdadeiro evangelho, né? Isso que eu estou querendo falar é que geralmente quando as pessoas
prega um evangelho que a gente tem visto aí, né? Que agora parou um pouco na internet, mas que é mais briga política mesmo. Antigamente existiam as brigas teológicas. Então, quando a gente coloca assim a nossa teologia como sendo a teologia principal, então o detentor da verdade, né? Nosso grupo realmente prega a verdade. Então isso é muito perigoso porque às vezes a gente está partindo de uma questão, por exemplo, discriminatória, na verdade, para discriminar um grupo, do que mesmo pelo amor, do que mesmo pela a verdadeiro evangelho, né? Que um evangelho ele é pacífico, ele busca o bem das pessoas, né? Fazer com que as pessoas seja ganha pelo amor, né? Pelo amor. Ver o amor nos nossos olhos, ver o nosso amor naquilo que a gente está falando, né? E não só a questão teológica em si. Até o ensino, né, o primeiro ensino, a gente falou um pouco sobre essas questões aí. Então acredito que seja isso. Você talvez tenha pensado aí por um outro foco, né? É legal você, né, pensar. E se a gente tivesse, por exemplo, na sala de aula agora com várias pessoas, a gente ia debater mais sobre esse tema aí, ver de que forma você entendeu esse desafio para você hoje. Mas eu acredito que é assim, faz parte do ensino, né? Cada um raciocina e pensa de uma certa forma, né? Legal, tá? Então depois nós temos aí o entusiasmo, né, pela revolta violenta. Na verdade, muitas vezes, que naquele grupo ele queria, sabe, mudar o sistema pela violência. E Jesus ele mostra que o reino dele não é essa violência, né? Não é a violência mesmo de você pegar na espada, né, de você fazer os levantes, fazer os grupos e ir para cima do povo ali romano, né, dos soldados romanos que estavam ali, do Império Romano que dominava aquela região. Não é esse tipo de entusiasmo pela revolta e pela violência. Depois ali nós temos o entusiasmo por Jesus como mestre. As pessoas estavam entusiasmadas, né? Com Jesus como mestre, né? Tem várias passagens aqui que os fariseus chegam ali e os fariseus eles querem fazer alguma coisa contra Jesus, mas eles não terminam não fazendo. Por quê? Porque eles temem da multidão ser contra aquela ação, né? Então a gente via que ao mesmo tempo que a multidão estava uma hora a favor de Jesus, ou no final de tudo a gente viu que a multidão ficou contra Jesus, né? Então no momento que Jesus estava ministrando aquele ensino, as pessoas de certa forma acreditavam naquilo que Jesus estava falando, né? Achava interessante aquilo que Jesus estava falando, mas o que estava faltando? Ele tinha entusiasmo, as pessoas estavam entusiasmadas, tem um profeta pregando, vamos lá ouvir, né, tal. E ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz maravilhas e tal, e as pessoas iam, as pessoas ficavam empolgadas, mas a diferença aqui, né, da empolgação e do comprometimento, não é verdade? Até tem quando você participar de algumas reuniões aí de alguns grupos assim, secular mesmo, eles falavam assim a diferença do porco e da galinha, né? Eles falavam, por exemplo, que a galinha ela doou só os ovos, né? Mas o porco doou o seu próprio toicinho, né? Vamos dizer assim, né? Então, assim, na verdade é o exemplo do bacon e dos ovos, né? Então a galinha, meus irmãos, falou assim, doou o ovo, né? Doou o ovo. Mas o porco ele doou o bacon, né? Então assim, o porco estava totalmente comprometido com a causa, né? Então o que faltava com essas pessoas aí é que elas não estavam comprometidas de fato com a causa de Jesus. Eles eram curiosos, eles estavam ali, eles achavam interessante quando Jesus falava alguma coisa que fazia sentido para eles, que trazia um benefício para eles. Mas eles não estavam comprometidos totalmente com Jesus ali. A gente viu quando Jesus foi preso, que nem os discípulos realmente estavam comprometidos de fato com Jesus. Que todos eles correram, todos eles ficaram com medo. Isso é natural, meus irmãos, em termos de humano. Nós queremos preservar a nossa vida. Só que lá na frente eles viram esse erro que eles cometeram e eles morreram pelo Evangelho, né? A não ser João que morreu ali, a história fala que ele morreu ali na ilha de Patmos, de velhice. Mas o restante dos discípulos, dos apóstolos, todos foram mortos, né? Todos foram mortos. Todos eles viram que realmente tinha que comprometer. A gente fica trazendo para nossos dias hoje, né? No coronavírus aí. E aí, né? Como nós sairíamos de casa, deixaríamos nossa família, como pai de família, mãe de família, sairíamos de casa e participar de um grupo ali, por exemplo, um grupo de risco. Como nós iríamos no hospital
pregar o evangelho muitas vezes para os enfermeiros, para os médicos que estão passando essas dificuldades? Será que realmente nós estaríamos comprometidos com a causa de Cristo? Será que nós realmente estaríamos comprometidos em falar, não, eu vou e aí? Posso morrer por isso, né? Eu posso perder a minha vida. Então, e aí? Assim, nós precisamos pensar muito sobre essas questões, porque os primeiros discípulos, realmente eles morriam pela causa. E a gente viu isso aí nas catacumbas de Roma, né? A história demonstra muito essas coisas, tá? Depois, no 4 aqui, da página 28, ele fala sobre o entusiasmo por Jesus, né? E aí depois ele fala o desafio para nós hoje. Se tivéssemos vivido na época de Jesus, teríamos ido contra a inconstância da multidão? Teríamos permanecido contra todos ao lado de Cristo? Será que quando o pessoal estava falando ali, crucifica, 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 será que nós falaríamos assim, não? Que é isso? Né? Prenda Barrabás, mas Jesus liberta Jesus. Será que nós iríamos contra a multidão? Será que a gente poderia até perder a vida, né? Poderia ser preso também, passar pelos mesmos processos de crucificação, né? Mas uma coisa para a gente pensar, né? Seríamos de fato comprometidos com Cristo e com a sua verdade, aqueles ensinos que nós teríamos ali escutado dele, né? Durante aquela caminhada dele. Será que nós estaríamos dispostos a dar nossa vida para Jesus, né? Porque na verdade a gente tem que entender que as pessoas, a multidão estava ali, não era por causa de Jesus, meus irmãos. A multidão não estava ali porque eles queriam ver Jesus ser preso e tal. Eles foram ali porque todos os anos, na verdade, era solto um prisioneiro, né? Então era um momento de festividade, onde toda a cidade, né, onde toda ali aquela região iria saber quem que era o próximo, quem que será que ele ia libertar. Se você for ver, existia mais sentido em eles falar para libertar Jesus, porque Jesus na verdade assim não tinha, vamos dizer, era ficha limpa, né? Vamos dizer assim, numa linguagem mais clara assim, não tinha envolvimento nenhum. Fazia mais sentido eles falarem, liberta Jesus, do que eles falarem liberta Barrabás, que a partir do momento que eles estivessem falando liberta Barrabás, você estava falando contra Roma, porque Barrabás ele era um inimigo declarado de Roma. Ele foi preso porque ele era um criminoso, né? Ele tinha o grupo dele que lutava contra os soldados romanos, né? Lutava contra aquela posse daquela região. Então você fala assim, olha, eu estou a favor de Barrabás, aí você fala assim, olha, eu estou contra o Império Romano, né? Então eu acho que daria mais medo, na verdade, daria mais medo eu me colocar a favor de Barrabás, né? Porque eu poderia ser preso como inimigo de Roma, do que ser colocado a favor de Jesus, né? Mas o povo temia quem? Temia os líderes, né? Os líderes religiosos, porque Pilatos em si não encontrou culpa nenhuma em Jesus, né? Ele ficou até surpreso, né? Como que os caras vão escolher Barrabás, que é um criminoso, ao invés desse homem que não tem culpa alguma, né? Não tem a ficha limpa, não tem nada contra ele, né? Seríamos de fato então comprometidos com Jesus em falar, olha, liberta Jesus e não Barrabás, né? Um desafio para nós hoje, será que o nosso entusiasmo por Jesus nos impediria de crucificá-lo no século XXI? Não adianta admirar Jesus ou conhecer, mas precisamos ser comprometidos profundamente com Ele. Então não adianta muitas vezes a gente admirar, né, Jesus, mas nós temos que ser comprometidos com Jesus, porque muitas pessoas admiram Jesus, né? Se você chegar em um determinado lugar, as pessoas podem ter alguma coisa contra o cristianismo, porque o cristianismo é um sistema de crença, né? Tudo que tem ismo no final significa sistema. Então quando você racionalismo, né? Tudo que tem ismo no final, você vai ver que é um sistema. As pessoas podem ter alguma coisa contra um sistema religioso, né? Mas contra o Cristo, na verdade, poucas pessoas têm. Os grandes líderes do mundo, eles assimilaram a figura de Jesus e alguns feitos de Jesus, alguns atos de Jesus ao seu governo, né? Então, a gente vê exemplo de Gandhi, né? A gente vê exemplo de vários líderes carismáticos que usaram, né, alguns ensinamentos de Jesus. Mas, na verdade, nenhum deles estava comprometido de fato com ele, né? Então, ser comprometido com Jesus é diferente de você simpatizar com o Evangelho. Cuidado para você não ser apenas um simpatizante do Evangelho e não um discípulo de Jesus, tá? Então, na página 29, nós vemos a inconstância alarmante nos nossos dias, né?
Entusiasmos enganosos fazem com que as pessoas se deixem levar facilmente por diversos tipos de influenciadores, né? Existem vários tipos de influenciadores, os influenciadores hoje digitais, né? Às vezes a pessoa está falando uma coisa que não tem nem sentido. Uma época, quando eu estava no Brasil ainda, um amigo meu chegou em mim empolgado, né? Rapaz do céu, você precisa acontecer. Eu fui numa palestra. Rapaz, mas tem um benefício de ganho muito grande. Você entra com um X de investimento, de repente você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Vê um dono de uma oficina mecânica lá, que hoje o cara tem uma rede de oficinas e tal. O cara chegou empolgado, mas empolgado. E daí, sabe, eu falei, cara, pensa direito, rapaz, pensa direito onde você tá entrando, né? Vê aí certinho, né? Então, uma outra época também, quando eu trabalhava com impressão digital, né, no Brasil, sou profissional nessa área também de impressão digital. Então o pessoal chegava com a máquina que custava 150 mil reais para você e começaram a fazer uns cálculos, né? Não, mas se você trabalhar tantas horas por dia, né? Você vai trabalhar tantas horas por dia e tantos metros desse adesivo aqui vai ser tanto. Então se você trabalhar tantas horas, tantos metros por dia, nossa, você vai ganhar X no final do dia. No final do mês você vai ganhar X. Então com 20%, 15% do seu faturamento você vai conseguir pagar a máquina. Então, né, o vendedor dava aquela conversa em você baseada em matemática, mas né, nós sabíamos que não era a realidade, não era essa. Se você passa 2, 3 dias, 5 dias sem vender aqueles metros que o vendedor falou que você ia vender, no final do mês você vai ter dificuldade em pagar aquele equipamento. Então cuidado com as propostas, sabe? Porque o que o ensino quer falar aqui pra gente é que você precisa raciocinar, você precisa pensar, você não deve agir de acordo apenas com o teu entusiasmo, né? Mas você deve ter razão naquilo que você tá tentando raciocinar, né? Você tem que ter razão no teu raciocínio. Você tem que calcular, você tem que ser coerente em determinado tipo de coisa. Não há como você fazer cálculos sem você analisar o seu contexto, analisar a situação das pessoas, né? Então é preciso ter que ter muito cuidado com isso. Então os líderes muito manipuladores, tem os líderes aqui, vários tipos de líderes, né, que ele colocou, os líderes midiáticos pela televisão, líderes religiosos midiáticos, tem os líderes revolucionários, dá exemplo de alguns aqui, né, Hitler, né, Fidel Castro, Hugo Chávez. Então esses caras aí sempre ofereciam às pessoas aquilo realmente que elas precisavam. Né? Tinha líderes hoje aí, líderes religiosos oferecendo a cura. Você compra um feijão, paga apenas R$ 1.000 e você pode ser curado aí do coronavírus, viu? R$ 1.000 apenas um carocinho de feijão, né? Quer dizer, 1 quilo de feijão, quantos R$ 1.000 eu não vou ganhar com 1 quilo de feijão, assim? São verdadeiros lobos, né? Que estão aí pelo rebanho. Então a gente precisa ter cuidado com algumas propostas, né? Então geralmente esses líderes carismáticos, né? Líderes religiosos, líderes políticos, eles sempre vão oferecer alguma coisa que a população está precisando. Por exemplo, Hitler aqui prometia emprego para as pessoas, né? A Alemanha devastada pela Primeira Guerra, e aí nesse contexto, né, ele chega e promete que as pessoas iam ter emprego, que a Alemanha ia sair daquela situação que estava. E então aos poucos as pessoas vão engolindo, né, aquela conversa, vão engolindo, e quando vê eles estão totalmente presos naquele sistema. Então cuidado, né? Geralmente quando muitos sistemas que estão aí pelo mundo, tanto político como religiosos, né? Eles terminam aprisionando muitas das pessoas quando ele não tem... o sistema tem que ser realmente bíblico, né? A igreja que você participa, né? E os ensinos e tudo mais, você tem que ter um conhecimento bíblico, buscar um conhecimento bíblico para você não ser enganado, né? Não sei se vocês quiserem pesquisar algumas coisas aí, tem uns líderes religiosos, por exemplo, no ano de 79, o Jim Jones aí sai dos Estados Unidos e vai lá para a América do Sul, e aí ele promete ali um novo paraíso para as pessoas. Então centenas de pessoas saem da América e vão ali morar naquele lugar, e depois todos são mortos ali, né? Um suicídio coletivo, sabe? Então assim, são líderes que prometem muita coisa, sabe, emocionalmente, né? Sabe, as pessoas são muito empolgadas, né? Hoje as pessoas vivem assim, totalmente sem esperança, né? E nós temos que pregar realmente o verdadeiro evangelho, pregar realmente quem é Jesus, porque muitas pessoas usam dessa falta de esperança das pessoas para oferecerem algo para elas que vai só aprisionar elas.
né? Vai terminar aprisionando em vez de libertar. E só Jesus realmente, de fato, liberta as pessoas. Então, os líderes religiosos, e mais na página 29 tem um desafio para nós hoje. Um pouco de entusiasmo não é o suficiente para promover a estabilidade. Facilmente a multidão que exaltava Jesus acabou convencida por líderes manipuladores de massa. Tenha cuidado com o que você vê na mídia, com líderes revolucionários e com pregadores que manipulam. Coloque tudo à prova da palavra de Deus. É o que a gente está falando. Você tem que colocar tudo à prova da palavra de Deus, né? Tá? Porque você tem que fazer igual o crente bereano, né? O crente bereano, né? Paulo estava ali falando, né, sobre o reino de Deus, e os crentes bereanos, né, conferindo realmente na escritura se Paulo estava falando alguma coisa ali que vinha dele mesmo ou que era bíblico, né? Então nós temos que ser crente bereano. Eu sempre falo, né? Uma vez uma pessoa falou para mim, olha, mas é difícil conhecer o verdadeiro evangelho, né? Aí, sabe, deu um exemplo da questão do policial, né? O policial, por que ele conhece a nota falsa? Ele conhece a nota falsa e pode ter centenas de cópias, né? E várias falsificações, mas na verdade o êxito dele qual que é? O êxito dele é quando ele conhece a cédula verdadeira. Porque ele pega a cédula verdadeira e ele sabe todos os pontos que tem naquela cédula. 10, 15 pontos, não sei. Né? Tem alguns vídeos até que ensina sobre isso. Mas aí ele pega aquela cédula e ele sabe os pontos verdadeiros que tem naquela cédula. Então quando ele pega várias falsificações, centenas de falsificações, ele olha, essa aqui não tem esse ponto, então essa não é verdadeira. Então como que você vai conhecer o verdadeiro evangelho? Né? Quando você conhece a palavra de Deus, quando você conhece o verdadeiro evangelho, você vai ver determinado tipo de proposta e você já vai ver, não, isso aí não tem nada a ver com Deus. Isso aí sabe, isso aí é uma enganação. Isso aí a pessoa está querendo me levar para um outro caminho, está me querendo levar para longe, na verdade, de Deus, né? Tem até agora me fugiu aqui, mas geralmente geralmente a pessoa fala assim, e tem aquelas pessoas que são escapistas, na verdade, né? Fica tentando se justificar indo para um caminho que na verdade não tem nada a ver com Deus, né? Já fala até assim, quando você quer nadar para longe de Deus, o diabo está com um barco preparado para você, né? Quando você quer andar para longe de Deus também, já tem um cavalo selado para você andar. Então o diabo ele é ágil nessas situações, sabe? Então você nunca queira escapar do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho no começo ele pode trazer dor, pode trazer várias coisas, mas ele vai trazer um benefício muito grande, vai trazer uma paz de espírito muito grande quando a gente começa a caminhar com Jesus. E para encerrar aqui, né, nós vamos ler aqui o comprometimento que traz a estabilidade. Jesus ofereceu-lhes uma liderança de verdade, um líder disposto somente a ensinar, instruir, guiar, mas também a morrer. Não somente a ensinar, instruir e guiar, mas também a morrer por eles. Então, na verdade, Jesus é o servo sofredor, né? Quando a gente vê que realmente aquele líder ele tem dado a vida pelo outro, né? Jesus ele deu a vida, estava dando a vida pelas pessoas. Jesus estava praticamente ali sendo alvo, né? Sendo alvo, né? Assim como Paulo também foi alvo, foi açoitado, né? No caso Paulo sofreu, e Jesus também naquela cruz sofreu muito por mim e por você. Então esse é um dos exemplos, né, bíblicos que a gente tem para a liderança. Então se a gente quer ser líder, se a gente quer seguir a Jesus, nós temos que seguir os passos de Jesus, os passos dos discípulos, né? A gente tem que entender que eles sofreram, e se eles sofreram, por que a gente não vai sofrer, né? Nós vamos sofrer também, né? Não é fácil não. Apesar da inconstância do povo, Deus agiu para expiar pela morte de seu filho os pecados deles e de todas as pessoas que o crucificaram desde então. Desafio para nós hoje: você já é ovelha desse bom pastor? Se sim, você está profundamente comprometido com ele, como ele ordena em Mateus 10:37, ou seja, que você ainda faz parte da multidão que pode ser manipulada a qualquer momento? Ou será que você faz parte da multidão que pode ser manipulada a qualquer momento, né? Tá falando aí.
mas em Mateus 10:37 está falando que você deve tomar sua cruz e seguir a Jesus, né? Conclusão, a multidão inconstante o crucifica de novo no século XXI. Ou seja, a partir do momento que você está negando a Jesus, a partir do momento que você nega o convite de entregar sua vida para Jesus, que você não tem compromisso com Ele, você também está crucificando. Ou seja, o sacrifício de Cristo está sendo inválido para você. Não tem validade alguma, você não está dando validade ao sacrifício de Jesus. Então, automaticamente, é como se você estivesse crucificando novamente a Cristo. Mas não precisa ser assim. O Cristo ressurreto oferece a si mesmo como pastor para os sem pastor. Oferece fidelidade para os instáveis e o poder de transformar a multidão inconstante em homens e mulheres completamente comprometidos com Ele. Amém? Aqui é o autor Houston, né? Ele faz esse texto aí. Então, meus irmãos, acredito que se você entregou a sua vida para Jesus, se você realmente tem desejo, tem vontade de aprender, se você realmente não é inconstante, mas você é realmente comprometido com o Evangelho, e se você passa lutas por causa disso, acredito que você esteja no caminho correto. Então, que você possa orar, possa pedir direção a Deus, que você possa pedir fé, força, tá? Para que você possa suportar a cruz, né? De carregar essa cruz. E o Senhor Jesus, ele antes de ascender aos céus, ele fala que todos os dias estará conosco até a consumação dos séculos. Então o próprio Espírito Santo está conosco, nos dando força, nos dando discernimento e nos dando sabedoria para lidar com as artimanhas e com as adversidades que é colocada à nossa volta. Leia a palavra, medite na palavra, ore e busque ao Senhor. Tenha uma ótima semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos.